Agora, destaque internacional, pode ser? Falar. Vamos lá. Escalada de tensão no conflito entre Rússia e Ucrânia. Dessa vez, um general russo foi morto após a explosão de um carro-bomba em Moscou. E esse assassinato, que estaria ligado aos serviços especiais da Ucrânia, repercutiu na imprensa internacional. E para a gente comentar a morte do general russo, nós recebemos aqui no News Manhã o nosso editor de assuntos internacionais, o Tiago Ramos. Bem-vindo, Tiago. Bom dia, boa semana. Obrigado. Bem-vindo, Bom dia, Tiago. Lívia. Bom dia, Lúcio. Boa semana a todos nós, né? O que as autoridades já estão falando a respeito desse caso? Bom, Lívia, vamos lá. As mensagens iniciais foram divulgadas pelo Telegram por grupos pró-Kremlin, ou seja, pró-governo, na qual eles definiram que moradores escutaram uma grande explosão por volta das 7 horas da manhã no horário de Moscou. A região onde ocorreu o acidente é lá mais ou menos na zona sul da cidade de Moscou. E o que aconteceu? O Fanil Sarvarov, que é o nome do general-tenente, ele entrou no carro, deu a partida, chegou a andar por alguns metros e o carro-bomba explodiu. Ele teve ferimentos devido aos estilhaços, como lesões na face, no rosto em todo e fraturas ósseas. Nossa, parece filme, né? Parece filme. Acontece tanto isso em filmes. E ele chegou a ser socorrido, foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse general, ele atua diretamente no campo, no fronte de batalha com a Ucrânia? Sim, Lúcio. Para você ter uma ideia, na lista ucraniana, das Forças Armadas Ucranianas, o Fanil é considerado como inimigo da Ucrânia. Então, tem ligação com a guerra na Ucrânia. Tem ligação com a Ucrânia, então. Isso, sim, mas já foi oficialmente confirmado isso ou, não, por enquanto, são especulações? A Ucrânia não assumiu a responsabilidade do ataque. Contudo, a porta-voz do Comitê de Instruções da Rússia declarou da seguinte maneira: há várias hipóteses em relação à morte do Fanil, mas não descartamos a ligação de forças ocultas, forças perigosas da Ucrânia. Ou seja, tem orelha de porco, focinho de porco, nariz de porco, rabo de porco, mas talvez não seja um porco. Mas tem tudo para ser um porco. Tem tudo para ser um porco. E eu fiz uma lista. A morte do Fanil não é a primeira, desde quando o conflito começou lá em 2022. Fazendo uma contagem regressiva, nós tivemos um atentado em abril desse ano, quando um outro general foi também morto nas mesmas circunstâncias de um carro-bomba. Ano passado, tivemos o caso do general do setor de radiologia, química e biologia. E, por fim, em 2022, logo no primeiro ano do conflito, quando a filha de um outro general, também foi morta nas mesmas circunstâncias. Tiago, agora a gente está numa, vamos dizer, paz, não dá para dizer uma reta final, mas a gente está num processo, né, de acordo de paz com vários países tentando intermediar. Esse atentado piora um pouco as coisas? A gente volta a umas casas nessa negociação de paz? Bom, é fato que a Rússia vai retaliar. Esse atentado a um general de alto escalão russo, ele vai ser vingado, vai ter a revanche russa. Sobre os acordos de paz, é muito mais fácil, muito mais fato de que a demora é mais diplomática, mais burocrata. As duas partes ainda não chegaram no comum acordo. Tivemos uma reunião entre os enviados da Ucrânia e da Rússia lá em Miami, que foi durante todo esse evento. E o próprio enviado falou que valoriza muito a participação norte-americana, mas só que na linguagem diplomática se valoriza muito do tipo assim, ainda não temos nada concreto, positivo para falar, mas a negociação está andando. Tiago, tinha mais uma pergunta para ele. Pode falar isso. Esses ataques que a Ucrânia promove dentro do território russo, eles são feitos você acredita que por mercenários contratados pelo governo da Ucrânia ou são agentes infiltrados? Olha, pelo histórico, como falei, dos 3 outros atentados a carro-bomba, nunca foi dito que foram por mercenários, mas muito pelo lado da infiltração de agentes ucranianos infiltrados ali na Rússia. Bom, a gente vai seguir acompanhando, então, as investigações. O discurso não tem nenhuma posição oficial da Ucrânia reivindicando para si esse atentado contra esse general russo, mas pelas informações que você trouxe para a gente, Tiago, tudo indica, e a Rússia já admite isso, teria sido, sim, um atentado realizado pelas forças ucranianas. Mas a gente vai seguir acompanhando essas tensões, né? Ainda tem muito chão aí pela frente. Muito, infelizmente. Podia estar perto do fim, terminar o ano com o fim da guerra, mas parece que isso não vai acontecer.